Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu darei continuidade aos vídeos da série Minutos com Kardec. Então hoje eu continuo na segunda parte, iniciando o quarto capítulo. O quarto capítulo ele é bem extenso, então eu acredito que eu teria que dividir em dois vídeos esse capítulo, que se trata as várias existências do espírito. Dentro desse capítulo, nós temos a reencarnação, justiça da reencarnação, encarnação nos diferentes mundos, transmigração progressiva, destino das crianças após a morte, sexo e espíritos, parentesco e filiação, semelhanças físicas e morais, ideias inatas. Então nós temos essas divisões dentro desse capítulo, né, que é as várias existências do espírito. Então, se ficar muito extenso, eu divido e faço dois vídeos. Começando então a reencarnação, a primeira pergunta que o Kardec faz ao Espírito da Verdade é: como o espírito que não alcançou a perfeição durante a vida no corpo físico pode acabar de se depurar? E o espírito responde: submetendo-se à prova de uma nova existência. Logo em seguida, ele pergunta como o espírito realiza essa nova existência. É pela sua transformação como espírito? E ele responde: o espírito, ao evoluir, sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso é necessário que ele passe pela experiência da vida num corpo físico. Ou seja, a transformação evolutiva, ela está atrelada à encarnação, à questão de estar vivendo a reencarnação no corpo físico. Então, somente se você não conseguiu resolver suas questões na vida em que você se encontra, você vai ter que resolver numa próxima reencarnação, porque a partir da existência no corpo físico, na matéria, é que você vai conseguir ir se depurando como espírito. Então essa é a resposta do Espírito da Verdade. Em outras questões mais à frente, o Kardec ele pergunta se então é necessário reencarnar várias vezes. E o Espírito fala que sim, nós passamos por várias existências em vários corpos diferentes, né? Inclusive não só na Terra, mas em outros mundos. Então tem um capítulo mais à frente que ele vai adentrar sobre isso. Mas aí ele pergunta qual é a finalidade da reencarnação. E o Espírito responde que é expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem ela, onde estaria a justiça divina? Não tem um número limitado de encarnação, de reencarnações, então conforme o espírito precisa ir evoluindo e expiando as questões que ele tem para resolver, ele vai tendo a oportunidade de reencarnar. A última pergunta nesse capítulo é: em que se transforma o espírito após a sua última encarnação? O Espírito da Verdade diz: transforma-se em um espírito bem-aventurado, em um espírito puro. Então, esse capítulo foi o da reencarnação. Logo em seguida, nós temos justiça da reencarnação. Aí Kardec pergunta: em que se baseia a lei da reencarnação? A resposta é a seguinte: na justiça de Deus, na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre uma porta aberta para o arrependimento de seus filhos. Ou seja, é realmente a questão da oportunidade. Deus sempre deixa a oportunidade da gente tentar de novo, da gente melhorar, porque Ele entende que é necessário um tempo. O tempo não é o mesmo para todo mundo, né? As formas de aprendizado não é a mesma, não são as mesmas para todo mundo. Então é necessário que cada um tenha o seu tempo de depuração. E Ele deixa então sempre a porta aberta para, olha, na hora que você quiser se melhorar, na hora que você quiser tentar de novo, essa porta aqui está aberta. É nesse sentido que a gente tem a resposta do Espírito. Então nós já entramos então na encarnação nos diferentes mundos. E daí Kardec pergunta: todas as nossas encarnações se realizam na Terra? Não, nem todas.
As encarnações se realizam em diferentes mundos. As que passamos na Terra não são as primeiras, nem serão as últimas, embora sejam as mais materiais e mais distantes da perfeição. Então é aquele caminho difícil mesmo a Terra, é um local, um lugar de evolução onde você encontra as maiores dificuldades. Existem outros mundos que o nível de perfeição, o nível de consciência, né, o nível mais elevado de consciência faz do planeta, do mundo em si, um lugar melhor, onde as pessoas têm mais consciência solidária, mais consciência espiritual, mas nós ainda estamos muito adensados, muito materializados. Então é necessário passar por essa experiência para que nós possamos ter um nível maior de depuração, né, de expiações, que nós temos muitas coisas ainda mal resolvidas, então que nós possamos viver aqui para deixar essas questões, para resolver essas questões antes de partir para outras experiências, em outros mundos, enfim. Mas isso não significa que nós estejamos sempre na Terra, como ele falou. Pode ser que nós já tenhamos vindo de outros planetas e não seja nem a primeira nem a última vez que nós vamos passar aqui na Terra. Aí essa segunda pergunta é bem interessante, a pergunta 173. A cada encarnação, o espírito passa de um mundo para outro ou pode ter várias encarnações no mesmo globo? Ele responde: ele pode ter várias encarnações no mesmo globo, se ainda não avançou o suficiente para passar a um mundo superior. Ou seja, é necessário estar bem evoluído, né? Estar na mesma vibração evolutiva, consciencial de um planeta com um nível superior. Então nós ainda estamos aqui batalhando por esse instante, por esse momento. Na pergunta 174, ele faz o questionamento: voltar a viver na Terra é uma necessidade depois que de repente você foi para outros planetas, para outros mundos? E é dito não, mas se o homem não progride, pode ir para um mundo que não seja melhor e que pode ser ainda pior do que a Terra, ou seja, não reclame. Não reclame, porque o que está ruim pode piorar. O que nós temos que fazer é justamente evoluir no momento que nós estamos aqui na Terra, aproveitar esse instante para que a gente possa progredir como seres humanos, mas principalmente como espíritos, porque quando a gente progride como pessoas, nós automaticamente progredimos como espíritos. Isso é contado quando a gente volta para o mundo espiritual. Então, é focar no agora e fazer o seu melhor agora. Isso é importante, ainda mais agora que nós estamos num momento de transição, muitas coisas acontecendo, parece que não, parece que nós estamos num momento comum e rotineiro, mas não, muita coisa está acontecendo. Então é melhor colocar a mão na consciência agora e procurar fazer o melhor agora. Na questão 178, que eu acho bem interessante, ele pergunta o seguinte: os espíritos podem renascer fisicamente em mundos relativamente inferiores aos que já viveram? Ou seja, você já tem um nível superior e você reencarna num planeta, num mundo inferior, isso é possível? E é respondido sim, quando recebem a missão de ajudar no progresso desses mundos. Nesse caso, aceitam com alegria as dificuldades dessa existência, pois ela será para eles uma oportunidade de adiantamento. Então, quando fala assim, aceitam com alegria as dificuldades, você já por aí é visto o nível, né, de consciência mais superior desse espírito para falar: não, eu quero ir para um lugar menos evoluído, né, onde eu vou aprender mais, eu vou poder ajudar mais, enfim. É uma questão realmente de alguém que já tem uma consciência maior. Na pergunta 180, dentro ainda da encarnação nos diferentes mundos, ele pergunta: ao passar deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida, a inteligência não se perde.
O que pode acontecer é que o espírito não disponha dos meios para manifestá-la. Isso dependerá de sua superioridade e das condições do corpo que irá adquirir. Interessante, né? Eu fico pensando em Jesus, por exemplo. Jesus encarnou na Terra, mas ele é um espírito de luz total, extrema luz. Então, assim, eu acho que mesmo atuando da forma que ele atuou enquanto ele passou na Terra, ele não fez nem o comecinho do que ele poderia fazer. Então, essa questão mostra que, assim, o espírito pode não dispor de meios para manifestar aquilo que ele sabe, aquilo que ele pode, aquilo que ele é, né? É necessário ele se ater à condição da reencarnação que ele se encontra. Eu acho que ela meio que casa com a questão anterior sobre espíritos que estejam num nível maior, mais evolutivo, que vão conseguir compreender e vão querer até estar numa condição de inferioridade, vamos dizer assim, né? Não sei que eu acredito que eles não enxergam dessa maneira, mas é uma condição limitada a que ele possui. Então você tem que ter uma consciência maior do tipo, não, eu entendo que isso vai ser bom para que se possa desenvolver aquilo que é necessário. Aí essa pergunta, aí a pergunta 181. Os espíritos que habitam os diferentes mundos possuem corpos semelhantes aos nossos? É claro que eles possuem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Mas esse corpo é mais ou menos material, conforme o grau de evolução a que chegaram os espíritos. É isso que diferencia os mundos que devemos percorrer. Na casa do Pai há muitas moradas, e elas estão em diferentes graus de evolução. Alguns já sabem e têm consciência disso aqui na Terra, enquanto outros nada sabem. Ou seja, nós não somos os únicos viventes nesse universo, né? Então acho que é melhor a gente começar a abrir a mente para esse lado de que, sim, existe vida em outros lugares, existe outros espíritos encarnados de diversas formas nesse universo. Então, conforme o grau evolutivo, a matéria que você está reencarnado pode ser mais ou menos densa. Então, nós estamos encarnados aqui na Terra, nós temos corpos extremamente densos, mas também possuem outros planetas, outros mundos, em que o adensamento pode ser muito maior do que o nosso. Assim como existem outros planetas que os corpos são muito mais sutis do que nós aqui na Terra. Mais pra frente tem algumas perguntas, né? Ele pergunta sobre se o espírito pode escolher o mundo em que ele quer habitar, e daí é dito assim que nem sempre, que ele pode até pedir, mas normalmente ele encarna em mundos que estão compatíveis com seu grau evolutivo. Então, o que determina para onde ele vai é o seu grau de evolução. Foi feita a pergunta também se o estado físico e moral dos seres vivos é sempre o mesmo em cada mundo. E é dito que não. Os mundos também estão submetidos à lei do progresso. No início, todos os mundos são inferiores. A Terra passará por uma transformação e se tornará um verdadeiro paraíso quando os homens se tornarem bons. Ou seja, não só os espíritos passam por um período de depuração, mas também o planeta, né, o mundo em que nós nos encontramos, também passa por uma transformação, ele também vai evoluindo com o passar do tempo. Isso é bem legal, isso é bem interessante de se ver. E isso vai acontecendo conforme a evolução da sua sociedade, da sua população também vai avançando. Porque não dá para existir um planeta evoluído com pessoas ainda que não são compatíveis com esse nível de evolução. Outra questão que eu acho que é interessante falar é a questão 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais
ou habitam o espaço universal, sem estarem ligados a um mundo específico? Aí a resposta: os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão confinados a eles como os homens estão à Terra. Eles podem se deslocar por toda parte. Imagina isso? Isso deve ser muito legal, gente. Eu fico imaginando de você poder, você ter um nível de evolução a ponto de você ter a consciência aberta, expandida, de poder se locomover para outros mundos, para outros planetas. Deve ser incrível isso, né? Mas estamos longe desse, pelo menos dizendo por mim, né? Acredito que esteja longe ainda desse momento, no caminho evolutivo aqui embaixo ainda. Acredito que deva reencarnar na Terra por algumas vezes mais. Então, pessoal, nesse vídeo são essas questões. Eu faria a divisão para um próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Ainda tem bastante coisa para ser dita ainda, senão fica um vídeo muito extenso, né? Então, eu vou deixar o link na descrição para a segunda parte desse quarto capítulo. Então, não deixe de ver. Saindo daqui, passa na descrição e veja o próximo vídeo, tá bom? Até mais!